Olá, Touro! Bem-vindo à sua leitura de segunda quinzena do mês de fevereiro. Obrigada pela sua presença. Essa leitura é dividida em decanatos, então se você não sabe qual é o seu decanato, é só olhar na descrição do vídeo e lá você encontra as datas, certo? Vamos lá então para a leitura de Touro no primeiro decanato. Nós vamos tirar uma carta que vai dizer qual casa para a qual você deve ou precisa ou seria bom que você olhasse com mais carinho nessa quinzena. Duas energias que vão explicar um pouco, nossa, pulou, hein? Explicar um pouco o que está acontecendo, a situação dada nessa casa. E uma tarefa para você fazer, algo para você fazer, para você trabalhar essas energias que vão ser mostradas aqui. Opa! Vamos lá. A gente começa Touro com a casa do trabalho. Trabalho tem muito a ver com você. Tudo que envolve o seu trabalho, seja ele qual for, e se você não estiver trabalhando, se você estiver buscando um trabalho, enfim, é a casa do trabalho. Então, se alguma situação já apareceu, se você está passando por alguma situação, você tem algo para ser resolvido, ou se aparecer nesse período, pensa nisso, se lembre dessa leitura, porque é sobre esse assunto que a gente vai tratar. Vamos ver o que mais acontece aqui. A carta de Gêmeos, que é uma carta de curiosidade. Vamos um pouco mais além de curiosidade. Gêmeos é um signo muito interessado. É um signo que se interessa por muitas coisas diferentes. Às vezes, né, a fama de Gêmeos é que acaba não se aprofundando em nada. Uma fama, às vezes, um pouco injusta, mas que pode acontecer. Mas nesse momento a gente está falando disso, de curiosidade, entender, ler, saber, se aprofundar, saber mais, procurar informação, abrir a cabeça, se comunicar. Gêmeos é muito sobre comunicação, troca com o outro, entender o outro, saber do outro. Então, é uma energia que está acompanhando a sua casa do trabalho. A outra carta que vem é a carta da ação, Marte, e ação rápida, é fogo. É interessante isso, tá? A impressão que eu tenho é que você está precisando agir mais, se mexer, se comunicar, ir atrás de informação, talvez aprender mais sobre o seu trabalho, ou se você está buscando trabalho, é hora de mais ação e que tenha a ver com comunicação, com curiosidade, com ir atrás, com saber mais, fazer perguntas. Fazer perguntas. Essa é uma questão importante aqui que me veio. Gêmeos tem muito disso, de perguntar, de querer saber. Pergunte-se e faça perguntas se você está em alguma situação em que você pode ter acesso às pessoas ou alguém que pode te ajudar. Mas é uma leitura aqui que está falando de muito movimento verbal, de conversa, de comunicação, de troca, de informação relativa à sua casa do trabalho. A lição que vem para você é olhar para toda essa situação, seja lá o que aparecer para você em relação ao trabalho, como um diamante. É um processo, tá? As coisas não acontecem da noite para o dia, mas você vai encontrar aí, você vai ter o seu momento que você vai entender, que você vai ver esse diamante que vai aparecer para você. O diamante um dia foi uma pedra bruta. Então me parece aqui que a sua questão do trabalho, o que essa área dessa semana pede de você trabalhar em cima, olhar, se mexer. Carta de Marte de novo, a carta da ação é de ir atrás, de fazer acontecer um pouco mais. Talvez você esteja um pouco desanimado, desanimada, acha que não está valendo a pena. Essa leitura está trazendo fogo para essa sua questão do trabalho. Então aqui o diamante é isso, é um processo, mas você tem que trabalhar o diamante. Se você não trabalha o diamante, ele não aparece. Vamos ver qual carta do tarô que vem para você. Muito rápido. A roda da fortuna, um arcano maior. A roda da fortuna aqui
É muito interessante porque ela fala de grandes fechamentos de ciclo. Você tá, a energia que está aqui é de que talvez você precise fazer essa movimentação porque você precisa fechar ciclo. Isso, e fechar ciclo não significa perder o trabalho, mas alguma coisa precisa se fechar, alguma coisa grande para você dar uma respirada, para você criar fôlego e para poder começar uma coisa nova. A carta do mundo, ela é bem assim, uma jornada aconteceu, tudo que tinha que acontecer aconteceu, vamos fechar isso para dar lugar para uma nova jornada, para um recomeço. Significa deixar as coisas que passaram, não se preocupar com o que passou, porque o que passou, passou, não tem mais o que fazer, não tem mais o que trabalhar. É olhar para frente e deixar a roda rodar para sua vida se movimentar. Movimento. Você está precisando de movimento nessa área da sua vida, tá? Vamos ver aqui, Touro. Última carta. De novo, outro arcano maior de movimento. Além da roda da fortuna, que é o se mexer para a coisa acontecer, fechar ciclo e recomeçar, a carruagem é sobre você tomar a frente, você não deixar nada na mão dos outros, você fazer o que tem que ser feito, você olhar aí para talvez para coisas para as quais você não está olhando, para o seu lado, para a sua luz, para a sua sombra, e carruagem em movimento. A sua vida profissional, a sua casa do trabalho, os assuntos relativos a trabalho estão precisando de movimentação, estão precisando de fogo. E essas duas cartas, mais Marte, elas estão gritando, pedindo para você mexer, tá? Tome a frente, não espere que ninguém faça para você. Se você está precisando de um emprego, não espere que ninguém chegue com nada para você. Você vai precisar andar, se mexer, perguntar, falar de você, abrir a sua boca. Ou, se você está na situação de trabalho, a mesma coisa. Tome a liderança, tome a frente, tome as responsabilidades que chegarem até você, assuma com coragem, porque é isso que as cartas estão pedindo. Touro, muito obrigada pela sua presença. Nós nos vemos na próxima leitura. Segundo decanato de Touro. Vamos lá. Enquanto eu embaralho, não sei se você viu a sua leitura da primeira quinzena. Caso não, pode ser interessante e até lá as energias elas acabam se encontrando, uma respingando na outra. O mês não acabou, então pode ser que você consiga entender o seu mês dando uma olhada na energia que tá lá. Mas não é obrigado, se quiser ficar só com essa leitura, tá tudo certo. Vamos lá. Lembra que é uma leitura coletiva, o que fizer sentido você pega para você, o que não fizer passa para frente, que o próximo pega. Vamos ver a casa. A primeira carta é uma casa para a qual as cartas pedem para você olhar com mais carinho essa semana. Essa quinzena, desculpa. Vamos lá, Touro. Aí nós temos duas energias que vão explicar um pouco essa situação, vão te dar um cenário de como, opa, pulou, do que está acontecendo com você, as energias que estão se mexendo, se movimentando. Quando não pula, a gente tira. E uma tarefa, que é uma carta, opa, pulou sem quase eu pedir. É uma carta que vai te dar uma orientação sobre como agir nessa situação. Casa do amor, Touro. Aqui amor a gente pode entender de várias formas. Sim, relacionamentos amorosos, parcerias amorosas, casamento, namoro, relacionamentos. Mas casa do amor em geral, seu coração, sua compaixão, o sentimento amor. Então aqui o mais interessante, como a gente vai ter muita gente chegando na leitura, é quando eu falo casa do amor, o que vem à sua cabeça. Se você tá com alguém e se você tem alguma questão para ser pensada, para ser olhada, e se algo chegar até você acontecer, a gente está falando de relacionamento amoroso. Se não, amor em geral. Então vamos ver como é que isso se desdobra um pouquinho. A carta de Virgem traz a energia da precisão. Detalhe, a casa do amor está pedindo, aqui as cartas estão pedindo que você olhe para essa casa com um olhar crítico.
Virgem é a casa, é o signo dos detalhes, né? É o signo de olhar para as coisas, olhar as letras miúdas. Virgem não deixa passar nenhum detalhe. É até um certo olhar crítico. É olhar de perto, olhar para os fatos, olhar para a situação minuciosamente. Então, a sua casa do amor está pedindo isso. Plutão é uma energia muito forte, então prepara o coração para, através desse olhar, através dessas minúcias, através desse olhar mais de perto da casa do amor, você vai ser transformado, transformada. É uma metamorfose que está no teu caminho. É um trabalho grande de transformação interna, de transformação da sua vida. Não precisa ser negativo, tá? Pode ser um olhar, você pode fazer um caminho aqui de olhar para a tua casa do amor e chegar a conclusões que vão te trazer uma transformação muito positiva. Quer dizer, transformações sempre são positivas, mas tem transformações mais pesadas e tem transformações mais leves. As transformações de Plutão, em geral, são mais pesadas, são mais fortes e mexem muito com a gente. Fato é que esse olhar mais de perto está acompanhado de uma energia de metamorfose nessa sua casa. Como Plutão é muito forte, a sua tarefa é passa por isso com nobreza. O que essa carta quer dizer? Imagina um cisne passando por um lago. Eu acho bonito que você tenha recebido essa carta, porque Plutão de fato mexe muito com a gente. Então aqui não se desespere se você mexer com muitos conteúdos, com muita coisa dentro de você, se essa metamorfose te der medo, te der um certo, ai meu Deus, o que vai acontecer comigo? Não se desespere, deixa fluir, se entrega para o processo, deslize pelo processo, assim como um cisne desliza pela água. É uma carta muito bonita, viu? Em relação ao momento de transformação e metamorfose, muito bonito. Vamos ver o que o tarô traz para você. Sete de paus. Nesse momento, desse olhar mais de perto, o que tem aqui é de uma carta de você se levantando. Uma carta até um pouco de briga, de discussão, de competição. Alguma coisa na tua casa do amor vai levar essa competição e você talvez vai se sentir na necessidade de lutar pelo que você acredita, de se colocar até contra uma ou mais pessoas, né? É uma carta de se impor, e às vezes quando a gente se impõe gera briga. As pessoas não gostam e gera conflito. Essa carta é sobre isso, mas é sobre as suas vontades, tá? Esse olhar mais de perto, essa transformação, talvez vai fazer você enxergar o que você quer de verdade. Talvez você não esteja vendo na tua casa do amor qual é o seu verdadeiro desejo, touro. Opa! Vou pegar que saíram duas cartas, tá? Essa é uma carta do medo, então esse mexer tudo pode trazer medos que vão mexer com a sua cabeça, podem tirar a sua paz um pouco, as suas noites de sono, mas é importante que você confie. Outra carta de paus nas suas vontades, nos seus desejos, se você tem a visão do que você quer. Olha para frente, não se entregue a esse medo, não deixe esse medo tomar conta. Então, o que eu digo aqui é, esse medo não precisa nem acontecer, talvez ele seja só um alerta, e depois que você vê a leitura, quando ele chegar, você tem mais força para vencê-lo, tá? Mas tenha a visão do que você quer, tenha a visão do seu futuro, tenha a visão dessa metamorfose, tenha visão, olha para frente, e aí você consegue passar por esse processo e sobreviver a essa metamorfose que Plutão está querendo trazer para sua vida. Não se prenda ao fato de que é uma leitura de quinzena, a energia pode ficar com você muito, muito tempo, tá bom? Isso é muito individual. Obrigada pela tua presença e nos vemos na próxima leitura. Touro do terceiro decanato. Vamos lá. Enquanto eu embaralho, se você não viu a sua leitura da primeira quinzena, é só ir lá na playlist de fevereiro. Pode ser interessante, pode te dar uma visão do seu mês, já que ele não acabou. As energias podem se encontrar.
De repente você pode entender alguma situação do início do teu mês, então pode te ajudar, mas não é obrigatório de maneira nenhuma. Faça só se você achar que é importante. Lembra que numa leitura coletiva, aquilo que fala com você, você segura, o que não fala, você joga para frente, porque o outro pega, tá bom? A primeira carta fala de uma casa, que as cartas pedem para você olhar com carinho. Então vamos lá. Que casa é essa? Duas energias que vão falar um pouco da situação pela qual você está passando. Vou te dar um cenário. Opa! E uma tarefa, uma lição, assim, um exercício para você fazer, para te ajudar a lidar com essas energias que estão aí com você. Vamos lá, duas cartas já viraram. A casa é a casa da maturidade, Touro, meio do céu. É uma semana que vai trabalhar a sua necessidade de amadurecer, de olhar para alguma situação e agir com maturidade. A gente está sempre no processo de amadurecimento na vida e tem áreas da vida que a gente deixa mais para trás, tem áreas da vida nas quais a gente trabalha mais. E essa semana está querendo conversar com você a sua maturidade. Vamos ver se as cartas dizem de que área, mas você pode já começar a pensar onde você não tem sido maduro, madura o suficiente. Eu vou pegar essa carta primeiro, traz a energia de Escorpião, que é a espiritualidade. Bom, temos a resposta. E isso pode se refletir em vários aspectos da sua vida, mas aqui me parece que você... Me parece não, né? A carta tá muito clara. Escorpião é uma carta profunda, de olhar profundo sobre as coisas. Então, como que você tem tratado a tua espiritualidade? Na superficialidade, você tem dado importância, você tem se responsabilizado, você tem feito a sua parte. E aqui, por espiritualidade, eu vou deixar muito aberto para cada um trabalhar na sua vida, olhar para a sua vida, o que isso significa, né? Há pessoas que são profundamente envolvidas com a espiritualidade, inclusive trabalham com a espiritualidade. Tem gente que não quer trabalhar, tem gente que quer ficar quieta, mas aqui é sobre maturidade na sua vida espiritual. O que significa maturidade para você? É você entender mais, você aprender, é você praticar, é você trabalhar, é você desenvolver, né? Se você sabe que, por exemplo, você tem uma mediunidade aflorada, na verdade eu acredito que todos são médios, mas todo mundo quer trabalhar com isso. Então, de repente você sabe, você está negando, você já começou e você largou, ou você precisa trabalhar mais o teu lado não material. E aqui eu não estou nem dizendo religião, tá? Você pode trabalhar toda a sua espiritualidade sem estar envolvido com religião nenhuma. Não é sobre ir a um lugar somente. Para muitas pessoas mas o que eu quero que vocês pensem é que antes disso, antes da religião formal, a gente é responsável pelo nosso contato com o divino. É sobre isso. E aí você vê na sua vida como isso se encaixa. A carta que vem aqui é o nó do norte, que tem a ver com o futuro. Nó do norte, nosso mapa astral, principalmente quando a gente fala, a gente lê o mapa com o viés kármico, né, reencarnatório, a gente vem nesse mundo com um plano, com um objetivo. Algumas pessoas chegam até a metade do caminho e algumas pessoas nem olham para ele. Falando muito rapidamente. Então, o nó do norte é para onde você tem que ir. É o seu futuro, é a sua missão de vida, é o teu objetivo aqui. E aparentemente está ligado com a sua espiritualidade. Essa maturidade espiritual vai te ajudar a entender o teu papel no mundo. Por que você veio e o que é que você tem que fazer para fazer a sua jornada valer a pena. São assuntos bem profundos, tá? Não se prenda no fato da gente estar falando de uma leitura quinzenal. Isso aqui é para levar para a vida, se fizer sentido para você. São coisas assim, me parece que é só o começo, é só uma cutucada, é só um arranhão para você desenvolver muitas outras questões e perguntas e caminhar na sua espiritualidade. A carta do diamante, ela traz a mensagem de que todas as coisas são um processo.
tá vendo? É um processo. Eu não sei em que fase você tá. A gente sabe que o diamante é uma pedra bruta, né? Ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser quebrado. Então, cada um vai estar numa fase. Entenda que é processo, é trabalho, é olhar e é se dedicar, é bater o martelo, é quebrar a pedra, né? Mas a tua pedra tá lá, tá te esperando, tá bom? E cabe a você entender aí aonde que você tá nesse processo todo. Não queira que as coisas aconteçam da noite pro dia. Não é porque você fala, ah, tá, espiritualidade, eu vou meditar essa semana, pronto, fiquei maduro, fiquei madura. Não, é um processo. Maturidade é um processo. Vamos ver o que o tarô traz para você. Maturidade, de novo, rei de paus. É muita maturidade, é foco, é tomar liderança dessa área da tua vida, é também seguir os teus desejos, as tuas vontades. Talvez você não esteja olhando para a sua espiritualidade porque não te deixaram. Então é hora talvez de se impor, de falar o que você quer, de fazer o que você quer, mas acima de tudo o rei vai atrás, o rei faz, ele acontece, ele tem impulsividade boa. É lógico que essa carta desequilibrada é meio trator por cima das pessoas, mas não é o que eu estou entendendo aqui. É uma carta de você se mexer, de você usar o teu fogo, de você usar tudo que tem aí dentro de você em busca de uma resposta, mas que tem a ver aqui com as suas paixões, com os seus desejos, com o que você quer para a tua vida, tá? E a carta do rei é uma carta madura, tem tudo a ver com maturidade. É a carta mais madura, né? Do tarô é o rei, é a última carta. Opa, pulou. Pularam duas. Primeiro, uma carta da morte. Não se assuste. Morte é um fim. Alguma coisa que se fechando. Talvez essa tua busca por essa maturidade vai te fazer entender que precisa algumas coisas acabar. Ou você precisa aceitar certos fins. A carta da morte, muitas vezes, ela vem quando a gente não está aceitando. E são fins, às vezes, que doem um pouquinho, incomodam, a gente não quer que aquilo acabe. E me parece que isso tem a ver com a sua maturidade. Maturidade para aceitar as coisas que terminam. Maturidade para aceitar a morte de situações, de coisas, de projetos, para que você possa entrar em outros. Porque a carta que veio junto é um 4 de paus, que é celebração. Paus é a mesma carta desse rei sobre os seus desejos, sobre as coisas que você quer. O que me parece é aceitando, acatando, acolhendo essa morte que vai acontecer, o que está no ar, o que aconteceu talvez, e você não teve maturidade para aceitar, vai ter celebração, você vai ficar bem, você vai ficar feliz e as coisas vão fluir de forma mais tranquila, para você entender todo esse processo na sua vida. Espero que você consiga entender tudo isso, que as respostas cheguem, tá bom? Assuma aí a tua responsabilidade e tudo de bom para você, Touro. A gente se encontra na próxima leitura. Até mais.